Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso portal. Meu nome é Rafael e essa é a primeira videoaula do nosso curso de Exceptions no Java. Vocês devem ter notado, para quem acompanha diretamente os cursos do nosso portal, em algumas ocasiões, principalmente em curso na parte de Java Web, quando a gente trabalhou com Hibernate, quando trabalhamos também inclusive com o próprio curso básico de Java, e principalmente com o curso de Java EE, vocês perceberam que em algumas situações, quando eu trabalhava com as classes, e isso é uma coisa da orientação a objetos, eu tinha que tratar exceções. Tá? E para quem já trabalha um pouco com Java, está iniciando no Java, uma das maiores dificuldades, talvez além da orientação a objeto, seja entender um pouquinho das exceptions. O que são as exceções? Aquele código enorme com try-catch, que você já deve terem visto, ou alguns erros que acontecem, ou você vai lá, faz um código e ele te obriga a colocar um try-catch. Então, por que acontece esse tipo de situação? Isso acontece devido às exceções no Java. O que é uma exceção ou uma exception? Tá? Uma exception nada mais é do que um evento, uma situação que vai estar ocorrendo dentro do teu sistema, na tua aplicação, seja a tua aplicação web, seja a tua aplicação Java, seja uma aplicação Android que você esteja usando Java, não necessariamente Kotlin, por exemplo, estou falando diretamente Java aqui, em tempo de execução, tá? Ou seja, em runtime. Então, a exceção ela pode ser lançada em tempo de execução. Exceções, pessoal, não é uma característica do Java, tá? Uma característica de linguagens orientadas a objetos, por exemplo. Então a gente tem o Java, o C Sharp, o PHP, na parte orientada a objeto dele também tem exceções, e assim por diante. As exceções elas são importantes, tá? Porque a gente consegue detectar erros em nossas aplicações. Ou seja, as situações que podem ocorrer erros e através das exceções eu consigo já detectar esses possíveis erros que venham a acontecer durante a execução da minha aplicação. Então, não é simplesmente para incomodar que existem as exceções, elas são muito importantes para um sistema ficar robusto. Porque não tem coisa pior do que a gente está usando o sistema, ele dá um erro e fecha do nada. É por isso que tem as exceções para fazer esse tratamento. Imagina se você está jogando um jogo lá e aí você não salvou o jogo ainda. Tá? Aí deu uma exceção, travou. Se eu não tivesse como tratar as exceções, eu possivelmente não conseguiria salvar o lugar, o cenário ou em que fase do jogo o usuário estivesse. Ou imagine, por exemplo, que eu estou fazendo um grande cálculo lá, com um cálculo financeiro enorme, com valores que o usuário está digitando, e aí dá algum tipo de exceção lá na hora de fazer uma divisão, deu uma divisão por zero, por exemplo, sei lá. E aí vai perder todo aquele cálculo dele, é por isso que eu tenho que tratar as exceções. Tá? Entre diversas outras situações, o que é importante. Tá? Então, através do bloco try-catch, eu consigo capturar e tratar estas exceções. Existem dois tipos de exceções, tá? As checked e as unchecked. O que são as checked? São exceções que devem ser tratadas de forma obrigatória, tá? Utilizando, por exemplo, o bloco try-catch. Ou, se você não quiser tratar com o bloco try-catch, você pode usar a palavrinha throws para relançar essa exceção para outra classe, por exemplo. A gente vai ver isso mais para frente. E as unchecked, que não é obrigatório o seu tratamento. Tá? Então, as checked eu sou obrigado a usar try-catch, não importa se deu erro ou não. Tá? Ele já previne que possa acontecer um erro, certo? Então ele já me obriga a utilizar o try-catch. Lembrando que exceções não são apenas exceções geradas pela própria aplicação. Ou seja, não é uma exceção de que eu tentei abrir um arquivo e não encontrou aquele arquivo. Tá? Então, eu poderia também criar um método lá, pagamento de parcela. E dentro da minha logística do meu sistema, uma parcela mínima ela tem que ter R$50.
Então eu já crio aquele método pagar parcela, verifico se é menor que menor que 50 e já eu mesmo lanço a minha própria exceção, por exemplo, pagamento mínimo a parcelas exceptions, porque eu também posso criar minhas próprias exceções. Então são exceções checked, ou seja, eu já trato essas exceções de forma obrigatória, tá, para prevenir possíveis erros no meu sistema. E as unchecked ela não é obrigatória, então eu não tenho como prever o que pode acontecer. Tá? Aqui a gente tem a hierarquias da classe. A hierarquia das classes aqui de exceções, então tem aqui a triable, que nada mais é do que, vamos dizer assim, a mãe das exceções. E essa classe Java, que vem de java.lang.triable, a partir dela eu tenho a error, que é a java.lang.error, né? E aqui a gente vai trabalhar, que é a java.lang.exception. Tá? A gente sempre vai tratar exceções do tipo exception. Aqui, quando acontece esse erro, a gente não vai ter como fazer o tratamento. Geralmente são erros da própria máquina virtual do Java. Então, por exemplo, vai lançar aqui um out of memory error, faltou memória, por exemplo, na execução da aplicação. Nosso foco aqui vai ser em exception. Tá? Então, a gente poderia dizer que exception, pessoal, é a mãe das outras exceções. A gente nunca deve tratar uma exception diretamente. Porque, por exemplo, existe, sei lá, um método que eu vou chamar lá de uma classe que pode lançar, por exemplo, uma file not found exception. Então, vamos supor que eu tenho um método que abre um arquivo, ele vai lançar um file not found exception. Só que lembro que dentro da orientação objeto tem uma coisa chamada herança. E tanto IOException, como SQLException, como FileNotFoundException, como ClassNotFoundException e etc. são exceções, são classes, tá? Classes, mas são exceções. Então são classes que herdam de exception. Então a mãe dessas classes todas, essas exceções todas, são a exception. Significa que eu posso tratar tudo como exception sempre. Só que se eu tratar tudo como exception, eu não tenho como saber daqui a pouco se o erro é por causa de um IO exception, do SQL exception. O que seria um SQL exception? A gente viu isso no curso de Java EE. Tá? No curso de Java EE a gente viu essa parte do SQL exception, que são erros de SQL. Se eu trato como uma exception diretamente, eu vou conseguir tratar a exceção? Vou. Só que eu não vou saber diretamente que foi um erro na SQL exception. Por isso que é incorreto, é errado, tanto tratar direto como uma triable, como tratar como uma exception. O ideal é sempre tratar diretamente com a própria exceção. E em exception eu tenho a runtime exception, tá? Que são exceções que são geradas em tempo de execução, que nesse caso aqui eu não sou obrigado a tratar elas, tá? Por quê? O que seria uma arithmetic exception? Por exemplo, eu vou fazer uma operação aritmética. Só que aí, em tempo de execução, é que o usuário vai digitar, por exemplo, lá. Vamos supor que eu faça uma calculadora e ele coloque 10 dividido por zero. Não posso fazer uma divisão por zero. Então, ele vai lançar uma exceção do tipo arithmetic exception. São exceções runtime, ou seja, em tempo de execução. Não previ que isso poderia acontecer. Tá? Então, eu posso ou não querer tratá-la. Se eu não tratar isso, se eu não pensar que isso pode acontecer, ou seja, se numa operação aritmética eu não tratar um arithmetic exception, eu vou ter um erro lá em tempo de execução. Se eu trato essa operação com uma exception, também vai ser tratada, não tem problema nenhum, mas o correto é tratar diretamente com ela. Quando eu utilizo exceções que vêm direto de except e não passam por runtime except, por exemplo, essas exceções eu sou obrigada a tratá-las, certo? Aqui tem alguns tipos de exceções, tá? Então a gente tem a exception, na verdade seria exception, tá? Arithmetic exception, que são erros de operações aritméticas, class not found exception, quando eu tento carregar uma classe, quando eu tento carregar principalmente uma biblioteca, né? Para quem já viu os cursos de JSF, curso de JVE, que a gente trabalhou com banco de dados, etc., vocês viram que se eu colocar uma classe incorreta, eu não consigo carregar, ele vai gerar um class not found exception. E notem que
o class notified exception, ele está aqui como uma exceção checked. Ó. Então, array index out of birds exception, vamos ver depois também. IO exception, também vamos ver depois. Illegal argument exception, interrupt exception e no pointer exception. São as exceções que a gente vai trabalhar nesse curso de exceções no Java. Então, a gente vai aprender a entender o que são as exceções, como é que eu posso tratar essas exceções, e no final do curso a gente vai criar uma própria exceção, ou seja, a nossa MyException. Tá? Porque é importante, além de eu saber tratar exceções no Java, saber quem são as exceções, saber quais exceções essas classes vão gerar, eu preciso também, na hora de eu desenvolver meu sistema, criar minhas próprias exceções. Tá? Porque o exemplo que eu dei lá de parcela, eu teria que criar uma exceção própria para tratar aquilo. É assim que eu trataria as mensagens de erros no meu sistema. E a gente já vê também o que é o try, o que é o catch. A gente vê o que é o troll, tá? E o get message além do myException. Perfeito? E lembrando que a gente vai estar utilizando a IDE do Eclipse para estar fazendo esse curso. Você pode usar qualquer outra ideia da sua preferência, não vai mudar em nada. Pode ser NetBeans também, ou qualquer outra ideia que você preferir, ok? Não vou entrar no mérito também de onde eu faço download do Eclipse, pelo fato de que nos demais cursos anteriores a gente falou já sobre as ideias do Java, ok? Um grande abraço e até lá!